Deus abençoe o pastor Wesley. Deus abençoe o pastor Nelson. Eu sou dessa terra aqui, viu? Logo adiante ali. Deus abençoe. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava coração. Quantas vezes ele já curou o seu, né? Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Pro Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Deixa ele falar nesse encontro. Você crê que ele tem algo a dizer para nós, não tem? Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos para ele. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Pro Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir
a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, assim como esta chance, esta oportunidade que nos é dada para mais uma vez termos que ter mais um culto através deste canal, esta plataforma virtual, e parece que ainda vamos ter que continuar usando esta plataforma, como é do conhecimento de cada um de vocês que os cultos vão continuando interditos, e as medidas ainda vão continuar vigorando, e já se acrescentou mais outras medidas, como deve ser da informação de cada um de vocês, que há realmente uma tentativa de se precaver da terceira vaga desta praga de coronavírus, e certamente a humanidade está como que encalhada, está como que sem nenhuma saída, nem para trás, nem para frente, como que cercado de todos os males. Estamos a dizer que cercada de doenças, cercadas de guerras, cercadas de cheias. E faz-me lembrar precisamente naquele sonho do profeta, quando aquele esquilo ia lhe atormentando, e uma certa vez acabou se dizendo que, lembre-se, esse esquilo é de 6 polegadas, e é exatamente o que estamos assistindo a humanidade por este período que é referido aqui por este esquilo que tinha 6 polegadas. Estamos a falar precisamente durante este tempo de 6.000 anos, que a humanidade tinha que passar através destes males que lhes apoquentam. Certamente estamos encalhados, nem para frente nem para trás, e precisamos realmente da graça de Deus. Como dizem eles que essa terceira vaga é mais perigosa ou devastadora do que as 2 vagas que já passaram. Estamos a falar da primeira vaga, porque já tivemos a primeira vaga desta doença de coronavírus e acabou passando. Já tivemos a segunda vaga, que ainda está nos assolando, e está-se a esperar que a terceira vaga possa começar a qualquer momento. E para outros países já estão precisamente no meio da terceira vaga, que está dizimando mais pessoas do que as 2 vagas já assim passadas. Eu estava escutando alguém ali dizendo que esta terceira vaga está infectando pessoas cada dia, 700.000 pessoas por dia. E comecei a pensar por que se trata, ou por que 700.000 pessoas por dia.
E às vezes essas coisas são espiritualmente discernidas. E como eu já me referi, a segunda vaga foi mais devastadora do que a primeira. E a terceira, que é precisamente esta, em que a maioria dos países africanos estão como que atento, tentando vigiar para que esta terceira vaga não lhes assola, porque vai ser mais devastadora, vai ser mais mortífera do que as duas que já passaram. Só quando eu estava ouvindo, acabei pensando muita coisa, e talvez como filho de uma águia, comecei a tentar juntar as escrituras, visto que essas vagas vão acelerando a sua maneira de atuar, a sua maneira de ser perigosa e devastadora. A primeira foi um pouco suave, a segunda foi aumentando de intensidade, e a terceira dizem que é a mais perigosa. E essa pessoa que estava como que tentando explicar acabou comparando precisamente com velocidade. E ele dizia que a segunda vaga, vamos dizer, que é como um carro que ia a 10 km por hora. E a terceira, as expectativas é de que vá até 100 km por hora. Só podemos notar aqui uma grande diferença. Só realmente precisamos que Deus possa nos ajudar e possa continuar colocando as suas asas protetoras sobre a sua herança. So, eu comecei a pensar precisamente a respeito da Primeira Guerra Mundial, que foi sim devastadora, mas foi ultrapassada com a Segunda, e estamos como que esperando para que a Terceira Guerra Mundial venha. Da mesmíssima maneira que as pessoas estão como que esperando, tentando se precaver desta terceira vaga, que dizem que vai ser a mais perigosa. E às vezes essas coisas são colocadas assim diante de nós como que patente, para nos dar uma pequena ideia, se você puder parar e comparar os eventos, comparar as escrituras, como devemos saber que sempre foi assim desde que o homem pecou. Para que uma vida pudesse ser trazida, sempre deparamos com essas três vagas. Estamos a falar precisamente do primeiro sinal, que se mostra para o nascimento de um bebê, e as dores vão agudizando até que a dor do parto atinja a mulher, para que ela possa se livrar. Certamente é quase este mesmo canal que nós estamos assistindo a respeito desta doença mortífera que está dizimando a humanidade. Eu estava até escutando alguns países que até registram 3.000 óbitos por dia. Imagine que situação em que se encontra a humanidade, onde morre-se num país de 3.000 pessoas por dia. Estamos a falar dizimada por uma única doença. Nós estamos a falar
das pessoas que morrem através de outras doenças. Estamos mencionando simplesmente esta praga mortífera que está nos assolando. E eu comecei a pensar, Deus, livra-nos, por favor, desta geração mendonha, esta geração maldita que não conhece a Deus. Portanto, temos que ainda continuar por mais um tempo a se alimentar através desta via, deste canal. Portanto, aqueles que talvez não tinham se posicionado, ter que comprar os aparelhos que você vai precisar, os telefones, seja lá o que você vai necessitar na sua casa, é melhor se preparar, porque não se sabe até quando que a gente vamos se alimentar através deste canal. E queremos realmente agradecer a Deus por este canal. Pelo menos temos um caminho pelo qual se alimentar. Que tal se a gente não tivéssemos nenhum canal desta natureza? Seria o pior. Por isso queremos agradecer a Deus por este canal e dizer que para nós, como crente, um culto ou cultos são muito importantes para nós. Muito importante porque uma alma que morre sem Cristo poderia-se dizer que é uma grande perca. É uma perca, como dizem, irreparável, quando uma alma morre sem conhecer a Cristo. E nós sabemos que a vida interna começa precisamente no altar, onde o pecador vem à casa de Deus e tem o privilégio de ouvir a palavra. E quando ouve a palavra de Deus é quando se arrepende e tem acesso à vida interna. Porque de tudo que nós temos neste mundo, não há nada que nos dá vida interna. Tudo tem a ver com materialismo, tem a ver com estes corpos mortais, tem a ver com esta vida natural. E tudo que nós temos é complementar. O que devia se dar primazia devia ser precisamente os cultos, a palavra de Deus. Porque uma alma, como já me referi, que morre sem conhecer a Cristo, é uma grande perca do que perder talvez o mundo inteiro. Talvez dando um exemplo assim simples para as pessoas terem uma pequena ideia daquilo que significa perder uma alma, daquilo que significa uma alma que morre sem conhecer a Cristo. E realmente a maioria, como já me referi, que esta doença está dizimando, a maioria dessas pessoas que estão morrendo sem conhecer a Deus. E é triste. É como se tivéssemos perdido. É como uma situação que nós tivemos recentemente de ouvir que uma certa cidade foi tomada por inimigo. Desequilibrou, fez com que o país inteiro pudesse sentir as dores, a agonia, o sofrimento, por termos, digamos, perdido uma simples cidade nas mãos do inimigo. Portanto, quando se perde uma alma, esta alma vale mais do que o mundo inteiro.
Não há nada que pode se comparar com a perca de um culto, porque um culto pode determinar o destino de alguma alma. Alguma alma pode passar da morte para a vida quando ela ouvir a palavra de Deus. Vamos continuar aproveitando este canal que Deus tem colocado em nossa frente. Até lá o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós como pessoas só vamos seguindo na medida em que Ele vai nos guiando. E quero acreditar que tivemos um bom tempo durante a Páscoa, quando estávamos a escutar precisamente as fitas do profeta. Quando começamos precisamente na sexta-feira, no sábado continuamos a escutar mais uma fita e no domingo mais uma fita. Eu quero acreditar que foi uma grande bênção e Deus realmente nos abençoou. Para mim foi uma Páscoa de destaque e queria talvez dizer que ontem foi precisamente, ontem no dia 6, se ele estivesse em vida, deveria ter completado 112 anos. Como podem ver, ele foi nascido no mês de abril, que representa Malaquias 4. Como devem saber, que abril é o 4º mês, que significa o capítulo 4 de Malaquias 4. E foi precisamente às 5 horas do dia 6. Estamos a dizer que foi nascido às 5 horas do dia 6 do mês de abril. E tudo encaixa precisamente nas escrituras. Como devem saber que aqui no versículo 5 é onde, de Malaquias 4, é onde se fala a respeito desta promessa. Eis que vos envio o profeta Elias. Só para ver como as escrituras nunca falham. Precisamente às 5 horas, que é representado aqui por versículo 5, Deus nos enviou o profeta Elias, que foi nascido precisamente às 5 horas de manhã, para ir ao encontro com essa escritura. E esta parte que eu acabei de ler aqui: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha um dia grande e terrível do Senhor. E descendo para o versículo 6, que é precisamente o dia 6 de 4, que foi ontem, é onde já aparece: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Só Deus é, como que diríamos, preciso. Ele cumpre as suas escrituras ao ponto da letra. Só se o profeta estivesse ainda em peregrinação, teria completado 112 anos. Como acabei de me referir, neste dia 6 de abril, precisamente às 5 horas, foi quando os planetas
entraram em fila. Houve uma constelação de planetas, precisamente como um sinal de que Deus estava enviando um dom ao mundo extraordinário, um dom especial à terra, que é o dom de um profeta. Foi precisamente naquele dia em que a coluna de fogo, que é precisamente aquela luz que está ali, que pode se ver ali, acabou descendo, que é precisamente aquela estrela que desceu no nascimento de Moisés, e a mesma estrela que guiou os magos até onde Cristo se encontrava. É um dia muito especial para nós como crentes da mensagem, aqueles que receberam a mensagem de Malaquias 4. Queremos, porque ainda vamos ver como foi tão importante esta mensagem, de tal modo que certamente não haveria nenhuma carne que podia se salvar se não fosse por causa dessa mensagem. Há uma escritura aí muito... uma escritura aqui mesmo onde eu acabei de ler, onde se diz que eis que vos envia o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se Deus não tivesse nos enviado Elias, ele viria e feria a terra com maldição, de tal modo que não se podia apanhar nada, não haveria nenhuma esperança de ter que ser purificada para depois ser renovada. Seria uma aniquilação. Mas por causa da mensagem de Elias, a terra não vai ser aniquilada, todavia vai ser destruída. Depois da destruição será renovada. E tudo isso graças a Deus que nos enviou o profeta, que deu uma esperança de levantar homens e mulheres que podem ainda querer em Deus. Como já me referi, que a Páscoa foi realmente uma grande bênção. Como dizia, o mundo, quando pensa a respeito da Páscoa, eles começam precisamente quando o Senhor Jesus já morreu e ressuscitou. Todavia, a Páscoa já estava em vigor antes mesmo da morte do Senhor. Como já dissemos, que a Páscoa significa passar por o alto. Portanto, antes mesmo da vinda do Senhor na terra, já havia um caminho pela qual Deus podia passar por o alto, não ferir o pecador. A Páscoa foi precisamente instituída aqui no livro de Êxodo. Terei que ler. Está aqui a instituição da primeira Páscoa. Estou a ler precisamente no livro de Êxodo 12. A Páscoa foi instituída no Egito. Não começa precisamente quando o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos. Porque a maioria das pessoas tomam a Páscoa ali mesmo, sem saber que a Páscoa já era um feriado nacional reconhecida
no meio, reconhecido no meio de Israel. E como temos lido esta parte, falou o Senhor a Moisés e Arão, estou a ler a partir do versículo 1 de Êxodo 2, Êxodo 12. Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º, que é precisamente o dia 14. O 14º deste mês de abril é aqui onde dizíamos que a Páscoa devia se celebrar precisamente no dia 14 de abril. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do seu sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerei a carne assada no fogo com pães asmo em ervas amargosas a comerão. Portanto, esta questão de Páscoa, como estamos a tentar aqui clarear, foi precisamente instituída no Egito. Esses animais que tinham que morreram precisamente antes que passasse a ira de Deus. Esses animais foram tomados para serem substitutos, para substituir a morte de cada primogênito. Porque em cada casa onde não havia sangue, em cada casa onde não se morreu um cordeiro ou um cabrito, porque esses animais deviam morrer em substituição dos primogênitos. E esses animais tinham que tomar o lugar daqueles primogênitos para que eles não morressem. E cada casa que não aceitasse um substituto, quem morreu foi os primogênitos que haviam naquela casa. Quando a gente falamos precisamente a respeito de Páscoa, os judeus ou Israel sempre foi usando esses animais. Estamos a falar de cordeiro, estamos a falar aqui de cabritos, como substituto para o pecador e não perecer pelos seus próprios pecados. E tudo aquilo aí representava o nosso Senhor Jesus antes do seu aparecimento. Porque quando ele apareceu, ele se tornou a nossa Páscoa. Deixa eu ver se posso apanhar aqui uma escritura para ter que ler. No livro de 1 Coríntios 5. Uma coisa bonita aqui, que mostra que o nosso Senhor
1 Coríntios 5, versículo 7. Deixa ver. Sim, a partir do versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, só estão a ver aqui, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, Cristo, quando ele morreu, substituiu aqueles animais que morriam no lugar do pecador, para que, a partir da morte de Cristo, o único substituto para o pecador que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Ele tomou o lugar daqueles animais que morriam sempre como substituto do pecador. Portanto, Cristo, sem que tenha conhecido nenhum pecado, como já vimos que ele resolveu pagou toda a dívida do pecado que a humanidade tinha. Tudo foi resolvido quando Cristo morreu. Ele morreu precisamente durante o tempo em que Israel, só para ver como essas coisas são às vezes, precisamente durante a festa dos judeus, que eles celebravam no dia 14 de abril, quando eles estavam a matar cabritos, matar ovelha como substituto, foi neste mesmo dia que Jesus também morreu. Foi neste dia em que Cristo morre, para que a partir daquele momento não se matasse mais cabrito nem ovelha, porque Cristo tinha tomado o lugar daqueles animais para que ele fosse o substituto real do pecador. Não é de se admirar que a Bíblia diz: aquele que crê nele não perecerá, mas tem vida eterna. Portanto, aqui deparamos com uma coisa muito importante, que talvez deveríamos ter uma pequena ideia, porque quando aqueles judeus matavam aquelas ovelhas, eles tinham que comer a sua carne, tinham que aspergir ou aplicar aquele sangue. Só quando Cristo também morreu, para dizer que a Páscoa significa alguma coisa para você. Quando é que a Páscoa significa algo para você? Quando você comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Aquilo que ele estava a tentar mostrar, quando ele falava, dizendo que aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte em mim, não tem vida. Portanto, para você, para que a Páscoa signifique algo para você, é quando você beber o sangue de Cristo e comer a sua própria carne. Da mesmíssima maneira que Israel tinha que comer carne daqueles cabritos, tinham que comer a carne daqueles cordeiros e aplicar o sangue nas suas próprias portas. Hoje em dia, para que a Páscoa seja algo que talvez tenha algum significado, é quando você comer a palavra de Deus. Quando se diz comer a carne de Cristo, estamos a dizer comer a palavra. Por isso a Bíblia diz que o homem não só viverá por pão,
mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. O crente deve comer a palavra de Deus. O crente deve ouvir a palavra de Deus. O crente deve ler a palavra, deve escutar. Quando você está lendo, está escutando as mensagens, está lendo a Bíblia, você está alimentando a sua alma do corpo místico de Cristo. Está alimentando a sua alma do corpo de Cristo, para que você tenha vida, para que você viva. Portanto, é desta maneira em que a ira de Deus pode passar. E naquela noite, quando a ira de Deus estava passando pelo Egito, todos aqueles que haviam comido o cordeiro, que haviam aplicado o sangue nas suas portas, a ira de Deus passou-lhes por alto, não lhes atingiu. E todos aqueles que estão comendo a palavra hoje, todos aqueles que estão bebendo o sangue, que é ser cheio do Espírito Santo, há uma praga que vai assolar este mundo. E somente aqueles que aceitaram Cristo como o seu substituto é que poderão escapar desta praga que em breve assolará a terra. Oh, meu Deus, se o mundo tivesse uma mínima ideia daquilo que em breve acontecerá. Este mundo está nas garras do diabo. Como eu dizia, que o mundo está encalhado, não tem soluções para os problemas que estamos deparando-se com ele. E não temos tempo de olhar para cima, para perguntar a Deus que saída, Senhor, podemos ter nesta questão. As pessoas vão ainda perguntar à árvore da ciência, a árvore de conhecimento do bem e do mal, que é o diabo que estava no jardim de Éden. Que Deus nos livre deste mundo pecaminoso e perverso que não tem nenhuma esperança à vista. E realmente não há nenhuma esperança à vista por causa do pecado. Não há paz para o pecador. Só que é só questão de olhar e ver em que tipo de dilema se encontra o nosso país. É triste, estamos a falar de enfermidade, estamos a falar de guerra, estamos a falar disto e daquilo, coisas que talvez parecem coisas que não acabam. É sofrimento em cima do outro sofrimento. Mas voltando para o meu pensamento, realmente, a partir daquele momento, quando a Páscoa foi instituída, as pessoas foram recebendo esses animais como substituto. Poderíamos falar a respeito daquilo que aconteceu com Isaac, quando Abraão estava preparado para lhe matar. Teve que tomar uma ovelha em substituição do seu filho. Aquele carneiro que Abraão tomou e colocou no lugar da morte do seu filho, aquele carneiro substituiu o seu próprio filho. Aquele carneiro representou a Cristo, que substitui cada pecador e o aceitar. Deixa eu tentar ler alguma coisa aqui. Ainda não comecei com o meu pensamento. Estou simplesmente fazendo o meu pequeno comentário aqui. Portanto, todos aqueles que não aceitarem Jesus como o seu substituto, todos eles morrerão, independentemente o que tenham feito, independentemente quem é você. Se não crê,
como a Bíblia diz, você já está condenado. Precisamente no livro de Marcos 16. Deixa eu tentar ainda ler aqui, antes de começar com meu pensamento. São Marcos 16. Uma coisa aqui que dá para ter que se ler neste momento. São Marcos 16. E Jesus falando aqui depois da ressurreição, ele diz: quem querer e for batizado será salvo. Mas quem não querer será condenado. Portanto, aquele que não querer que Jesus é o nosso substituto, aquele que não aceitar Jesus como o substituto, aquele que tomou o lugar dele para que morresse, para que ele fosse salvo. Esta pessoa que não aceitar que Jesus é o seu substituto, é o seu cordeiro, morreu por causa dele, morreu por causa dos seus pecados. Chegou-se no momento quando eu comecei, quando estávamos a escutar as cassetes, comecei a fazer uma pequena reflexão de tudo que talvez fiz na vida. Comecei a ver que foi isto que fez com que o Filho de Deus pudesse sofrer daquela maneira. Foi aquele pecado que trouxe esta dor terrível no Filho de Deus vivente. Fui tomando que foi por causa daquele erro, foi por causa daquele meu pecado, foi por causa... Porque realmente ele não conheceu nenhum pecado para que merecesse para ser morto. Todavia, por causa dos meus pecados. E qualquer pessoa que não aceitar que Jesus morreu por causa dos seus pecados, esta pessoa será condenada. Esta pessoa, a alma desta pessoa morrerá, porque a alma que pecar, esta alma morrerá. Estamos a falar a alma que descrer que Jesus morreu por causa dos seus pecados. Esta alma morrerá, independentemente do que você tenha feito. Por isso a Bíblia diz abertamente que aquele que não é nascido de novo não pode ver o reino dos céus. Independentemente, as pessoas pensam que talvez serão assim como que consideradas quando chegar lá por aquilo que ele talvez fez para a sua nação, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua empresa, seja lá o que a pessoa tenha feito. Se essas coisas são boas, são necessárias, todavia, se você não aceita que Jesus é a sua Páscoa, você nunca terá vida eterna. Você pode ter sido uma pessoa muito importante nesta vida, pode ter sido talvez um professor, pode ter sido talvez um governante, um governador, um ministro, não sei lá, um presidente, um papa, um pastor, um profeta. Desde que você não tenha aceite Jesus como o substituto dos seus pecados, não terá vida em você e certamente a sua alma morrerá, independentemente se você tem dinheiro. Falando de ter dinheiro, o que é dinheiro? Dinheiro são papéis, senhor. Um dia você vai deixar esse dinheiro. E às vezes as pessoas preferem matar uma outra por causa de dinheiro, por causa de oportunidade. Que oportunidade esta vida oferece? Esta vida não oferece nenhuma oportunidade garantida. Isto aqui é simplesmente miragem de oportunidade. Mas as pessoas matam-se. As pessoas matam uma outra, como estava ouvindo. Porque a verdade, amados irmãos, as pessoas estão perdendo a conexão com as suas almas.
Imagine mesmo uma pessoa que tem alma, uma pessoa que tem alma, que acusa, que tem uma consciência espiritual que lhe condena para não fazer uma coisa errada. Pegar alguém, cortar os braços antes de matar, cortar os braços, cortar as pernas, a ver. E você, que tipo de pessoa? Não há maneira de você me fazer compreender que você tem alma. Você não tem alma, dizer a verdade. Estamos a viver neste mundo em que as pessoas já se desconectaram, costumam mentir e desmentir, e às vezes são questões que eles mesmos estão envolvidas, mas às vezes quando aparecem no público são outros discursos totalmente diferentes. E enquanto que a sua alma vai ditando que não, isto aqui está errado, a verdade é aquela, a verdade é esta. Estamos a viver neste mundo em que as pessoas já se desconectaram com as suas próprias almas. Mas a sua alma vai apanhar no dia que você vai morrer. E eu queria um dia ver o que vai acontecer no dia da sua morte. Você pode ser esperto, pode escapulir, pode não ser desconfiado, pode não ser apanhado, mas não se esqueça que um dia desse Deus vai lhe apanhar. Toda a sua mania e toda a sua esperteza vai acabar algum desses dias. Todo o seu dinheiro também não vai valer. Oh, que bom! Deus fez isto também. É verdade que acabou ajudando. Só não há nada que é importante nesta vida do que aceitar Jesus como aquele que substituiu e parou no lugar onde você devia ser condenado. E parar e dizer que eu creio que Jesus morreu por meus pecados. E arrepender-se de todos eles e ser batizado na água. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como aquele que morreu em seu lugar. Se você não fazer isso, não há vida em você, independentemente do seu estado social, seja lá quem for. Este mundo vai acabar, os dinheiros vão acabar, a popularidade vai acabar, os governos vão terminar. Jesus vai estabelecer o seu governo aqui na terra. É este que você deve ter em mente. O que é importante nesta vida, o centro da vida é precisamente Cristo. É a coisa mais importante que você devia estar bem atento. Não coloque a sua atenção no dinheiro. Não coloque toda a sua atenção na educação, porque escolaridade algum desses dias não terá nenhum valor. É loucura diante de Deus. Esses conhecimentos que a gente engolimos nesses lugares que não conhecem a Deus. Algum desses dias vai ajudar para você cair na eternidade, na perdição. Vai empurrar cada vez mais longe de Deus. É verdade que necessitamos dessas coisas para aumentar um pouco o nosso rancho, não é? Para que talvez você receba um dinheirinho que vai facilitar para ter o poder de compra. Mas não há nada especial nessas coisas. O que é importante para o homem é procurar a face de Deus. Nós somos colocados aqui na terra para que tenhamos graça de aceitar a vida eterna. Por isso a Bíblia diz que Deus deu-nos a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. E aquele que não tem a vida. Dinheiro, pessoas ficam como que satisfeitas por saber que tem dinheiro, é o mais rico da África, o mais rico do mundo, o mais rico do país. E tudo isso é tolice, não tem nada, são papéis. Algum dia você vai morrer, algum dia você terá que fazer uma viagem no mundo escuro que vai precisar de uma mão para lhe segurar. É quando você vai se lembrar que
desperdiçou a oportunidade quando esteve aqui na terra. Se uma alma falha em receber Jesus como o seu Salvador pessoal, perdeu o propósito de ter vivido. Tudo que você fez na terra não terá nenhum valor se você falhar em receber Jesus como o seu Salvador pessoal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todavia, aqueles que não têm ouvido, como poderão ouvir se não têm ouvido? Queria talvez dizer que poderemos aproveitar esta oportunidade durante esta semana para continuarmos com o nosso pensamento. Como devem saber que ainda estamos a falar, como já prometi, que vamos continuar falando a respeito da redenção. Tenho que ler aqui uma pequena escritura. Estou a ler precisamente no livro de Salmos 49. Quero ver se posso colocar uma pequena introdução de algo muito especial. Portanto, estou a ler no livro de Salmos 49. A escritura que temos vindo usando no último culto. Estou a ler a partir do versículo 6 de Salmos 49. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. É aquilo que estávamos a dizer, que essas coisas não podem redimir a sua alma, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotam antes mesmo de chegar à quantia que é necessária para que você possa redimir a sua alma ou redimir a alma de outra pessoa. Porque todos nós já havíamos sido nascidos do desejo sexual. Ninguém podia redimir o outro, ninguém podia se redimir. Por isso, tampouco viverá para sempre. Tampouco viverá para sempre. Ou deixará de ver a corrupção. Se a sua alma não ser redimida, não viverá para sempre. Porque vem que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixa a outro os seus bens. Algum desses dias, se você não se preparar para se encontrar Deus, esses seus bens que você acha que é segurança para você, vai deixar para os seus filhos. Pelo menos se deixar para os seus filhos, há de vir ser levado com pessoas que não colocaram mão, que não fizeram nada. Ok, inclinemos as nossas cabeças para uma pequena oração. Ó Pai Celestial, mais uma vez estamos prestes a encarar este pensamento que fala a respeito de redenção. Meu Deus, permita que as nossas palavras possam soar e ressoar nos ouvidos daqueles que ainda não tiveram graça de aceitar-te, Senhor, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aquele que foi digno, Senhor, para pagar o preço dos nossos pecados, que substituiu
cada pecador que estava destinado ao inferno. O Senhor foi ao inferno em meu lugar. O Senhor morreu em meu lugar. Por isso, Senhor, que cada um que nos ouve possa lhe aceitar como seu Salvador pessoal, sabendo que não há nada nesta vida que poderá salvar uma alma, nem dinheiro, nem poder, nem popularidade, seja lá o que for, nem diplomas, nada pode salvar uma alma. O único Salvador é o Senhor Jesus Cristo, aquele que se deu pelos nossos pecados. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para termos graça neste momento em que vamos comer, Senhor, a sua carne e beber o seu sangue. Que isso se cumpra em nós para que tenhamos parte em Ti. Abençoe a leitura da sua palavra. Toma, ó Pai, e coloque-a nos nossos corações, que seja um alimento cotidiano. Abençoa o Teu povo, Senhor, em todo lado onde estão espalhados, sentados, esperando por algo. Alimenta-lhes, ó Pai. Te peço neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Sim, como eu dizia, que estamos precisamente a continuar com a mensagem redenção. Estava simplesmente falando, fazendo alguns comentários aqui, que talvez ainda vamos continuar fazendo. Neste momento, nesta fase, a fase desta mensagem redenção, estamos prestes para entrar em algo que o mundo não sabe nada a respeito. Não estamos simplesmente falando aqui do mundo cosmo. Todavia estamos incluindo aqui o mundo religioso. Estamos para abordar algo muito especial que o mundo não sabe nada a respeito, inclusive o mundo religioso. Todos sabem que Cristo morreu para lhes salvar, assim de uma maneira didática. Todo mundo sabe a respeito disto. Sabem que Cristo morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Mas há algo muito especial que gostaríamos de abordar ao longo desta semana, que eu espero que será uma grande bênção, algo que é simplesmente reservado para a noiva de Cristo. Estamos a dizer que quase todo mundo sabe, estava como que ciente da Páscoa, independentemente do que as pessoas fizeram durante a Páscoa, porque algumas pessoas tomaram como simplesmente um momento de folga, um momento de não ir trabalhar e aproveitar, beber, fumar, prostituir e tudo quando faz parte do mundo do pecado. Só as pessoas se sabem que essas coisas aconteceram, embora que não tenham, embora que não fazem assim parte, porque Páscoa, como já mostramos, é você comer Cristo, que é a nossa Páscoa, a palavra de Deus, e receber o Espírito Santo. Você já tem a sua Páscoa individualmente. E a ira que está prestes a atingir a terra passará-lhe por alto quando você tiver a sua Páscoa individual. O mundo tem uma ideia dessas coisas, embora que talvez pode não saber as profundezas. E eu estava ouvindo, algumas pessoas aproveitaram vir da África do Sul,
um tempinho de folga, vieram talvez ao encontro dos familiares para beber e comer e fazer tudo o que o homem faz quando não tem Deus. Todavia, a intenção não é essa. A intenção é de pessoas pararem e começar a pensar o que significa a morte de Jesus. Será que eu beneficio ou beneficiei alguma coisa para a morte dele? E aceitar esta morte como que ele tivesse morrido em seu lugar, e você tem que receber o Espírito de Cristo que foi julgado lá no dia do Calvário. É quando Cristo se torna realmente parte da sua própria Páscoa. Só temos uma coisa aqui que eu queria abordar, e tive assim a oportunidade de ver essa coisa desta vez durante o tempo em que estou estudando a respeito da redenção. E acabei aproveitando, afrouxar-se um pouco durante este tempo, este período de Páscoa, porque me pareceu que era um assunto muito sensível que talvez se precisava de se afrouxar e encarar a situação. Ok, só vou dar a introdução e poderei continuar na sexta-feira, talvez terminar no domingo se tudo correr bem. Como eu dizia, queremos aproximar uma coisa aqui que o mundo não sabe nada. Queremos falar de algo aqui que o mundo religioso não tem parte. Algo muito especial, digamos, reservado para a noiva. Como devem saber que quando tudo aquilo que aconteceu, a morte e a ressurreição do Senhor aconteceu, o mundo religioso de então não sabia nada. Mas como já é história, todo o mundo religioso, todo o mundo cosmo, o mundo político, sei lá, toda essa conglomeração de coisas já tem uma pequena ideia. Portanto, queremos abordar uma coisa aqui especial que também Cristo fez para nós. Já vimos aqui que ele morreu no nosso lugar. Já vimos aqui que ele ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, vamos tentar abordar algo que ele fez na era em que nós estamos a viver, que é a coisa que o mundo presente não tem nenhuma ideia, da mesmíssima maneira que o mundo do então não teve a ideia a respeito da ressurreição. Aqueles fariseus, saduceus, companhia Pilato, todo aquele mundo que não conhecia Deus, não tiveram nenhuma ideia de que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Ouviram e pensaram que, não, os seus discípulos vieram e acabaram roubar o seu corpo, não sei onde foram enterrar. E deixaram passar, mas a coisa havia acontecido. Portanto, queremos abordar aqui uma coisa que diz respeito a nós na era em que nós estamos a viver. Nós estamos a dizer que o resto não nos diz respeito, não é? Queria aqui ler neste momento, vou ver se uma ou duas citações e vamos continuar na sexta-feira. Vou ler esta mensagem: a semente não herderá com a palha. Já separou aqui a própria mensagem que estamos a citar, já separou, colocou a palha do outro lado e a semente do outro lado. Estamos a falar agora de algo especial que tem a ver com a semente, que a palha não pode fazer parte. Ok, esta mensagem foi pregada precisamente em Los Angeles, na Califórnia, em 1965. Como eu dizia ontem, que
Los Angeles, Califórnia, foram sacudidos por um terremoto, que nós sabemos que aquela costa toda, o profeta diz que terá que cair no oceano. E é aquela parte que está sendo sacudida e não vai levar muito tempo, em breve estará sobre o oceano, embaixo do oceano. Agora, no parágrafo 47, ele diz: é por isso que o arrebatamento, a noiva, a virgem sábia, a noiva, a virgem sábia, aquela virgem sábia que se preparou e guardou na sua vasilha o azeite, que é precisamente o sangue de Jesus, como eu acabei de me referir, que devemos bebê-lo para termos vida. Aquela virgem que guardou o azeite nas suas lamparinas, o que foi chamado para sair, aqueles que foram chamados para sair nas denominações, sair nas igrejas, nós saímos nessas igrejas porque recusaram redondamente a palavra de Deus. Diga-me qual é a igreja que pode receber Cristo. Se a igreja não aceita a palavra, que a própria palavra é corpo de Cristo, carne de Cristo, como que podem o receber se já o rejeitaram? Não há nenhuma igreja que pode aceitar Cristo na sua plenitude. Sim, já o repudiaram. No Apocalipse 3, Cristo já se achava fora da sua igreja, batendo a porta, querendo tornar a voltar. Mas não houve nenhuma das igrejas que abriu a porta para deixar Cristo entrar. Portanto, terão que passar através da tribulação. E ele continua dizendo aqui: sim, o que foi chamado para sair, o pré-ordenado, o eleito. E ele diz: ora, vocês, homens de negócio, não administrariam o seu escritório como alguma pessoa tenta pensar que Deus administra o seu programa casualmente. Deus sabia antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem não seria salvo, por predestinação, por presciência. Ele viu cada membro, na medida em que as eras iam se desenrolando, meu Deus. E ele viu cada membro do corpo místico de Cristo. Pôs cada nome no livro da vida do Cordeiro. Oh, meu Deus, sinto-me religioso neste momento. Ele viu cada membro, pôs cada nome no livro da vida do Cordeiro, antes mesmo que a igreja começasse. Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava nesse livro. Glória! Portanto, Cristo veio para buscar e salvar as pessoas que tinham seus nomes no livro da vida do Cordeiro, antes mesmo que a igreja começasse. Ele comprou o livro da redenção. Estava perdido e ele nos redimiu, e todos os nomes que estavam nesse livro foram redimidos quando ele nos remiu. Estamos abordando aqui uma coisa muito especial, como acabei de me referir aqui. A gente aqui deparamos com este livro da vida do Cordeiro. Este livro da vida do Cordeiro é muito bonito isso, se você conseguir captar. E eu oro para que Deus nos revele e que Ele realmente revele para aqueles que devem ser revelados.
Agora, este livro da vida do Cordeiro, onde os nossos nomes estão escritos, este mesmo livro estava precisamente com Adão no jardim de Éden. É um pouco estranho, não é? Mas ainda pela graça de Deus vamos ter que destrocar ou simplificar. Portanto, este livro que é chamado aqui, onde o profeta diz, ele comprou o livro da redenção. Estava perdido. Quem perdeu este livro foi precisamente o nosso pai Adão. O nosso pai Adão perdeu este livro da vida. Ele perdeu o livro do Cordeiro, que é este que está sendo chamado aqui livro da redenção. Este é precisamente o mesmo livro, como ainda vamos colocar abertamente em nossa frente. Sim, ele comprou o livro da redenção. Estava perdido e ele nos remiu. E todos os nomes que estavam nesse livro foram redimidos quando ele remiu o livro. Quando ele nos redimiu. Deixa ver se posso trazer mais uma outra citação. Talvez pode ainda clarear aqui. Vou ler precisamente aqui. Pergunta e resposta sobre os selos. Pergunta e resposta. Vou ler simplesmente essas duas citações para talvez sexta-feira ter que continuar. Deixa ver onde estou neste momento. E é muito bonito. É mesmo, muito bonito. Só quero ler aqui pergunta e resposta a respeito dos selos. Essas perguntas e respostas foram feitas depois do profeta ter pregado a respeito de selos. E os irmãos queriam alguns esclarecimentos e ele já está esclarecendo aqui. A revelação dos 7 selos, pergunta e resposta sobre os selos. Estou a ler no parágrafo 119. Estou a usar aqui a tradução de Goiânia, porque são os únicos que já têm a busca dos selos. E ele diz, claro, veja, porque é ainda onde está escrito toda a redenção, neste livro. Toda a redenção está escrito aonde? Neste livro. Porque quando se fala de redenção, como já mostramos, é trazer de volta. Estamos a falar aqui, trazer de volta tudo que se perdeu, meu Deus. Tudo se perdeu. Estamos a falar, a natureza também foi colocada numa situação em que são ventos que sopram e deixam cair árvores, são cheias e são doenças, e tudo quando você pode pensar dos males desta vida. Tudo isso agarrou-se ao homem quando o homem perdeu este grande livro que estamos a estudar, que é o livro da redenção. Vê, seus nomes estão nele. Seus nomes estão aonde? Nele. Você diz, bem, nosso nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Alguém vai dizer, não, não está no livro da redenção. Talvez para ter que clarear um pouco. Este livro que está sendo referido, que o profeta está a falar dele aqui,
é precisamente este aqui no Apocalipse 5. Deixa eu ler Apocalipse 5. Apocalipse 5, a partir do versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte brandado com grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio, tomou o livro na destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, veja o que acontece quando tomou o livro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Está a ver? As orações dos santos que vinham sendo feitas ao longo desse período de tempo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, força e honra e glória e ações de graça. Meu Deus, que momento! E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estava no mar, e todas as coisas que nela há a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Glória nas alturas. Só podemos ter uma pequena ideia do impacto, do retorno deste livro que havia sido perdido. Como isto comoveu-se com toda a criação. Todo mundo comoveu-se quando finalmente este livro foi redimido. Foi tomado de volta ao dono. E espero que Deus nos abençoe bastante, na medida em que vamos explorando, vamos entrando nisto, como eu já me referi. É algo que o mundo religioso, o mundo cosmo não sabe nada a respeito. Estamos a falar aqui no momento em que este livro vai ser levado de volta porque foi perdido. O nosso pai Adão perdeu este livro
E ninguém podia reaver porque precisava-se de pagar o preço. Deus, vendo esta situação em que se encontrava toda a humanidade, ele acabou descendo. E quando ele desce, se tornou um homem e pagou o preço. Quando ele paga o preço é quando, ao longo das eras, como vamos mostrar, ao longo das eras, as pessoas foram sendo chamadas na primeira era. Os nomes de pessoas que encostavam neste livro da vida foram sendo chamadas e seladas pelo Espírito Santo até o dia da redenção. O dia da redenção, sim, podemos falar redimir os nossos corpos, mas o dia em que o livro é levado de volta para que fosse posse da humanidade de novo. Tenho que terminar, mas vou começar precisamente daqui. Inclinemos as nossas cabeças. Ó Pai Celestial, aproximando, Senhor, deste grande livro que mexeu-se com toda a criação, mexeu-se com tudo que havia na terra, mexeu-se com tudo que estava no céu, mexeu-se com todos esses animais. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que isto nos diz respeito. Ajuda-nos, ó Pai, conseguirmos ver onde nos encaixamos nisto. Neste momento, Pai, em que supostamente o Espírito de Páscoa acabou cessando, mas, ó Pai, que seja um momento em que o Senhor vai levar a sua noiva e num cantinho como fez naquele momento, quando falou de coisas que não compreenderam, quando já estava à parte, procuraram saber, perguntaram, o Senhor esclareceu. Seja um momento em que nos leva à parte e nos esclarece alguma dessas coisas profundas que o Senhor tem feito para nós na era em que nós estamos a viver. Ajuda-nos, Senhor. Dependemos inteiramente de Ti. Permita que cada um que nos ouve tenha essa ansiedade de esperar este momento que agitou toda a criação. Senhor, porque haverá este encontro em que essas coisas, como acabamos de ouvir aqui, lá estavam milhares de milhares. Senhor, ajuda cada um que nos ouve, que possa fazer parte deste grande encontro em que o Cordeiro será o líder. Oh, como vai ser, meu Deus, quando o sofrimento desta terra ter passado, as enfermidades, todo tipo de vírus, todo tipo de coisas que causam enfermidade terem sido aniquilado, queimado naquela terceira guerra mundial. E o Senhor vai renovar esta terra para ser jardim de Éden, suave. Senhor, com ar puro e aroma das flores inundarão aquele lugar e trará paz de novo na terra, e trará paz entre as nações, entre as pessoas, entre os animais. Oh Senhor, como alimejo por esse dia. Ajude, Senhor, se houver alguma alma que estava nos escutando, que ainda não se preparou, para que de uma ou de outra maneira o Espírito Santo possa falar com a sua alma para se preparar. Todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu substituto, que ainda não comeram, que não vivem comendo aquela carne e bebendo aquele sangue, possa ter essa graça. Sabendo que se um homem faz erro de sair da terra sem que tenha aceito Jesus,
perdeu o motivo de ter vivido, porque tudo que a gente temos na terra é vaidade. Obrigado, Senhor, por este momento, por mais um culto. Tome, Senhor, as palavras intercortadas e as coloque no coração do teu povo, para que alguém possa ter acesso à vida eterna, arrependendo e aceitando Cristo como seu substituto, como a sua Páscoa. Ajuda-nos, ó Pai. Nos entregamos neste momento nas tuas mãos. Seja conosco neste tempo que cada um talvez vai descansando. Permita, Senhor, que coloque as tuas asas protetoras sobre a sua herança, para que todos eles possam descansar em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente a cada um de vocês. Vamos continuar, se tudo correr bem, na sexta-feira, clareando alguma dessas coisas. Boa noite.